Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 20 do vestibular do IME, do Instituto Militar de Engenharia 2021/2022, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar essa prova e o gabarito dessa prova para baixar, beleza? E a partir desse vídeo eu vou começar a pedir encarecidamente para, caso você goste do conteúdo que eu tenho produzido aqui, que você se inscreva no meu canal, e isso fortalece e me dá um certo ânimo aí para continuar produzindo vídeo, né? Toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite eu tenho postado vídeos de resolução de questões de física, seja de concursos militares, seja de vestibulares, tá? Então, você se inscrevendo, caso você goste do conteúdo, você se inscrevendo, dando like aí, você já fortalece bastante e me anima a continuar produzindo, beleza? Agora vamos aqui para a resolução deste problema que vai tratar ali um pouco de ondulatório. Olha só, a tabela mostra a velocidade Vzinho do som a 20 graus Celsius de temperatura em 6 gases diferentes. Então, a tabela a qual o problema se refere é essa daqui, uma tabela simples de duas colunas. Do lado esquerdo tenho diferentes tipos de gás, tá? E do lado direito nós temos a velocidade de propagação do som dentro de um tubo aberto em uma das extremidades quando nós colocamos esses diferentes tipos de gás dentro desse tubo. Então, por exemplo, quando eu pego um tubo aberto em uma das extremidades e coloco gás argônio, a velocidade do som, de propagação do som dentro daquele tubo vai ser de 319 metros por segundo, tá? Quando um tubo aberto em uma das extremidades é enchido com oxigênio, a frequência do primeiro harmônico do som produzido pelo tubo é de 163 Hz. Quando o oxigênio é substituído por um dos 5 gases restantes, a frequência do quinto harmônico do som produzido pelo tubo é de 2.517,5 Hz. Isso significa que o gás escolhido para o segundo experimento foi o... Então, eu montei um esquema aqui, ó. Na primeira situação, o que nós temos? Vamos lá. Nós temos um tubo semi-aberto, né? Um tubo que está fechado do lado esquerdo e ele está aberto do lado direito, tá ok? E eu estou dizendo que o comprimento desse tubo é Lzão. E a princípio eu não sei o valor desse Lzão, tá? E aí, olha só, eu coloco oxigênio, gás oxigênio, dentro desse tubo, tá? E aí eu coloco o som para se propagar dentro desse tubo. E aqui eu tenho, né, a minha onda sonora se propagando aqui. E a gente sabe que de cara aqui eu tenho o nó dessa onda e aqui eu vou ter um ventre dessa onda, beleza? E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é quanto de comprimento de onda, tá, eu tenho dentro desse tubo, tá? E esse aqui é o comportamento dessa onda sonora dentro desse tubo aberto em uma das extremidades, porque a gente sabe que aqui, ó, a gente sempre vai ter um nó e aqui a gente sempre vai ter um ventre, tá ok? É diferente, por exemplo, de um tubo aberto nas duas extremidades, tá? Então, vamos pensar aqui numa onda completa. Vou tentar desenhar aqui decentemente uma onda completa, ó. Não, foi errado, ó. Tentando desenhar aqui uma onda completa. E a gente sabe que isso aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho um comprimento de onda inteiro, né? Eu tenho aqui, ó, um lambda, né? Tudo isso é o comprimento de onda, tá? Só que, se eu pegar essa onda e dividir em 4 partes iguais, eu vou ter, olha só, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, eu vou ter 1/4 de comprimento de onda. Então, eu vou ter, ó, lambda sobre 4, tá? Da mesma forma, ó, daqui até esse ponto, eu vou ter 1/4 de comprimento de onda. Então, aqui, ó, 1/4 de comprimento de onda, 1/4 de comprimento de onda. Daqui até aqui, eu vou ter outro 1/4 de comprimento de onda. E daqui até o final, eu vou ter o último 1/4 de comprimento de onda, completando aí um lambda inteiro, tá ok? Então, aqui dentro desse tubo, aberto em uma das extremidades, eu vou ter justamente
nesse primeiro harmônico, lembrando que tudo isso aqui representa o primeiro harmônico dessa onda, e no primeiro harmônico eu vou ter 1/4 de lambda. Então, o que eu posso escrever matematicamente? Que dentro desse tubo, que tem comprimento Lzão, eu tenho um harmônico, né, o primeiro harmônico, e esse primeiro harmônico representa, que a gente chama de harmônico fundamental, né? Então, tenho aqui, ó, 1/4 de comprimento de onda, tá? Então, dentro desse L, dentro do tamanho do comprimento de tubo, eu tenho 1/4 do comprimento de onda do oxigênio, tá? Já que a gente está tratando aqui do gás oxigênio, do comprimento de onda desse som, tá? Dessa onda sonora, se propagando no gás oxigênio, tá? Então, o que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar na equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade de propagação do som no gás oxigênio vai ser a frequência de propagação, ou seja, na verdade, lambda, né? O comprimento de onda dessa onda sonora no gás oxigênio multiplicada pela frequência do som, né, dentro desse gás oxigênio, dentro desse tubo aberto em uma das extremidades. Então, se eu isolar o lambda, eu vou ter que o comprimento de onda do gás oxigênio dentro desse tubo vai ser a sua velocidade de propagação dividido pela sua frequência. Tá ok? E é isso que eu fiz aqui, ó. Eu substituí o comprimento de onda do oxigênio pela velocidade de propagação do oxigênio dentro desse tubo, dividida pela frequência do primeiro harmônico. Tá? Ou seja, o comprimento Lzão do tubo é 1/4 da velocidade de propagação do oxigênio, da velocidade de propagação do som no oxigênio, né, dentro desse tubo, dividido pela frequência do primeiro harmônico. Então, a velocidade de propagação do som nesse tubo, quando está preenchido com oxigênio, é de 326 metros por segundo, tá? E a frequência do primeiro harmônico é de 163 Hz. Então, eu vou ter 1/4 multiplicado por 326 dividido por 163, tá ok? E isso vai dar 0,5 metros. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir o comprimento do meu tubo, tá? Então, L maiúsculo, que é o comprimento do meu tubo, é de meio metro. Beleza? A partir daqui, né, a gente pode começar a pensar na outra situação, já que a gente não vai alterar o tubo. A gente vai trabalhar com o tubo de mesmo tamanho, Lzão. O que a gente vai mudar aqui vai ser o gás que está aqui dentro, tá ok? Já não vai ser mais oxigênio, vai ser outro gás que a princípio eu não conheço, tá? Na segunda situação, o que nós teremos? Olha aqui, ó. Nós teremos um gás que a princípio eu não conheço, dentro desse tubo que está aberto em uma das extremidades, tá ok? Ou seja, ele continua fechado aqui do lado esquerdo e aberto do lado direito, e ele continua tendo um tamanho Lzão, e agora nós já sabemos o seu valor, tá? Porque o problema disse que nós não alteraremos o tubo, nós manteremos ali o tamanho do tubo, trabalharemos com o mesmo tubo. Então esse L é de 0,5 metros. A gente já sabe o tamanho dele, a gente acabou de calcular lá na primeira situação, tá ok? E agora, olha só, eu tenho 5 harmônicos dentro desse tubo, tá? Lembrando que quando o tubo ele é aberto em uma das extremidades, eu só tenho harmônicos ímpares, não tem como aqui eu formar harmônicos pares, tá? Então eu só tenho primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico e assim sucessivamente, beleza? E aí a pergunta permanece a mesma. Quanto de comprimento de onda eu tenho aqui em 5 harmônicos, né? Na verdade, no quinto harmônico, né? Quanto de comprimento de onda que eu vou ter no quinto harmônico. Então, eu vou ter aqui, ó, lembrando, ó, 1/4 de comprimento de onda, né? Eu vou ter aqui mais 1/4 de comprimento de onda, mais 1/4 de comprimento de onda, ou seja, já tenho 3/4 de comprimento de onda, mais 1/4 de comprimento de onda, olha só que interessante, e o último quarto de comprimento de onda. Então, o que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5/4 do comprimento de onda desse som se propagando em um gás que a princípio é desconhecido, tá? E agora o que eu posso escrever matematicamente? Eu posso escrever que dentro desse tubo agora, que tem tamanho Lzão, eu tenho um comprimento de onda inteiro, ou seja, daqui
até aqui, mais 1/4, que é esse pedacinho aqui. Tá ok? Então, dentro desse Lzão, agora eu tenho um comprimento de onda mais 1/4 de comprimento de onda, ou seja, Lzão dentro do tubo. Agora eu tenho 5/4 do comprimento de onda desse som se propagando em um gás desconhecido. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar essa expressão a fim de isolar o lambda. Tá? Eu quero encontrar agora qual é o comprimento de onda do som, tá? dentro desse gás, quando se propaga dentro desse gás. Então, o comprimento de onda do som, quando se propaga dentro desse gás, vai ser 4/5 do tamanho do tubo. Tá? Ou seja, 4/5 de Lzão. Então, 4/5 de Lzão, ó, vai ser 4/5 multiplicado por 0,5, que é o tamanho do tubo. Tá, ok? 4 vezes 0,5 dividido por 5 dá 0,4 metros. Ou seja, agora, agora, o som, quando se propaga dentro desse gás desconhecido, ele tem um comprimento de onda de 0,4 metros. Beleza? E agora, basta eu utilizar novamente a equação fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação do som dentro desse gás desconhecido vai ser o comprimento de onda da onda sonora, né, dentro desse gás desconhecido, multiplicado pela frequência do quinto harmônico. Tá, ok? Então, a velocidade que a gente quer encontrar para poder encontrar qual é o gás ali correspondente a essa velocidade. Então, o comprimento de onda do som, quando se propaga nesse gás desconhecido, a gente calculou que é 0,4 metros, multiplicada pela frequência do quinto harmônico, que o problema disse que é 2.517,5 Hz. Então, 0,4 multiplicado por 2.517,5 Hz é 1.007 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de propagação do som dentro desse tubo, quando é preenchido com gás desconhecido, é de 1.007 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de propagação do som dentro desse gás é maior do que quando o som se propaga no gás oxigênio, que foi o que nós calculamos lá em cima, né? O problema disse que é 326 metros por segundo. Então, qual é o gás que tem correspondência aqui de 1.007 metros por segundo de acordo com aquela tabela? Vamos voltar lá no problema e a gente vai tirar a conclusão de que o gás hélio, né, quando eu preencho esse tubo com gás hélio, o som se propaga com velocidade de 1.007 metros por segundo. E aqui eu tenho como resposta a letra C de casa. Beleza, pessoal? Então, uma questão relativamente bem tranquila do IME, né, trabalhando um tubo aberto em uma das extremidades, você sabendo ali identificar qual é a relação dos harmônicos com o comprimento de onda, você consegue matar esse problema aí de forma bem tranquila, beleza? Então fica aí essa resolução para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima certamente. Valeu!